paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos juvenis. Eu sou seu amigo pastor Janderson Nascimento e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, chegamos na lição de número 5 desse quarto trimestre da CPAD em 2022. Nesse trimestre nós estamos estudando sobre o tema Andando em Amor. E na aula de hoje nós vamos aprender sobre o amor ao próximo. E eu espero que o Senhor Jesus também ministre uma palavra toda especial do teu coração. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no canal, passe a ser um dos nossos alunos. Deixa aí teu comentário também. Coloca de onde você está me assistindo, o nome da tua cidade, o nome da tua igreja, eu quero te conhecer. Eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes vencedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa aqui no canal e você encontra tudo isso disponível no link na descrição desse vídeo. Fique à vontade para conhecer os nossos trabalhos em Jesus. E eu espero que você seja edificado em Cristo. É claro que essa aula tem o objetivo de edificar você para ser um instrumento na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. Então, nós vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje, para a glória do Senhor Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 5 aqui da classe dos juvenis, desse quarto trimestre da CPAD. Nesse quarto trimestre nós estamos estudando sobre o tema Andando em Amor. E na aula de hoje nós vamos trabalhar sobre o tema o amor ao próximo. Para você iniciar bem a tua aula, você precisa iniciar por algumas bases bíblicas que a própria lição traz para a gente. A primeira delas está no versículo introdutório que se localiza então em João, capítulo 15, versículo 17. Apresenta também a leitura bíblica em classe que se localiza então em 1 João, capítulo 3, versículos 11 ao 24, dica básica. Lê esse texto compassadamente com os teus alunos e deixa Deus te usar na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. Se você deseja também saber quais são os dias das postagens das minhas aulas aqui no canal, lembra que eu posto aula sempre de segunda a sexta-feira para você ao meio-dia. E toda quarta-feira é o dia marcado da classe dos juvenis. Então toda quarta ao meio-dia você tem um encontro marcado comigo. Eu sempre posto as aulas com antecedência para você se preparar para ministrar uma aula extraordinária na Escola Bíblica Dominical da tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Nesse trimestre, nós estamos aprendendo sobre o fundamento do amor. Nós já aprendemos sobre a definição dos termos sobre o amor aqui em aulas passadas. Aprendemos que o amor pode ser um amor fraternal entre irmãos. Aprendemos que o amor pode ser um amor em um relacionamento dentro do casamento, que é o amor eros. Já compreendemos também sobre o amor ágape, que é o amor genuíno, que pode então levar o nosso coração à direção do Senhor. Hoje nós vamos aprender especialmente sobre a prática do amor como um discípulo e uma discípula de Jesus. Nós somos conhecidos como discípulos a partir da prática do amor. Esse amor, que é o amor genuíno conforme a Escritura. O verdadeiro cristão é conhecido, então, por suas obras. O verdadeiro cristão é conhecido, então, por exercer no seu discipulado a atitude de amor em servir ao próximo como a si mesmo. E hoje nós vamos aprender sobre o amor ao próximo, em ter esse olhar de misericórdia para o outro, em ter esse olhar de graça sobre a vida do outro também. Por quê? Nós fomos alcançados pelo amor de Deus, por intermédio do olhar da graça de Deus sobre nós, o olhar da misericórdia de Deus sobre nós. E como discípulos e discípulas de Jesus, nós também devemos praticar essa realidade de amor. E eu espero muito que Deus use você na Escola Bíblica Dominical para explicar isso para os teus alunos. Para a gente entender melhor, nós vamos agora para o primeiro ponto da lição, que trata sobre o segundo maior mandamento. E esse segundo maior mandamento é essa prática do amor ao próximo. Antes de você entrar diretamente no primeiro subtópico da lição,
tenha a visão, então, de explicar isso para os teus alunos. E se eu já estou te ajudando até aqui, por gentileza, coloca aí no comentário de onde você está me assistindo, nome da tua cidade, onde você congrega, eu quero te conhecer. O primeiro subtópico, então, da aula de hoje, do primeiro ponto, trata sobre o seguinte argumento: o amor ao próximo como a ti mesmo. Por que será que o Evangelho nos alerta tanto, como discípulos e discípulas de Jesus, sobre a prática do amor? A qualidade de um verdadeiro cristão é demonstrada a partir do momento em que esse cristão se espelha em Jesus. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo a primeira carta à igreja de Corinto, capítulo 11, versículo 1, ele orienta os irmãos a serem seus imitadores, porque ele também procurava ser imitador de Cristo. Isso aqui é discipulado. À luz da Bíblia, nós vamos perceber essa prática do mandamento do amor, o amor ao próximo aqui, como fundamento para o nosso discipulado cristão. Esse fundamento é uma regra de ouro. Esse fundamento, então, demonstra o que nós devemos seguir. O verdadeiro cristão é discipulado por Jesus. É diferente da prática egoísta desse mundo. Nós vivemos em um mundo que está sendo fundamentado em uma sociedade líquida, como o próprio Zygmunt Bauman destacou, descrevendo que as pessoas agora não têm fundamentos, descrevendo muito bem que não há uma concretude na linha de pensamento desse tempo. Nós percebemos que essa geração que vive na pós-modernidade é uma geração que valoriza muito o hedonismo, esse amor pessoal, esse amor próprio, desqualificando então o amor ao próximo, valorizando especialmente o seu ego, valorizando especialmente a sua pessoa, agindo de forma egoísta, agindo de forma arbitrária, para não ver a necessidade do outro. O olhar para o discipulado de Jesus descreve que, como igreja, nós precisamos olhar para o outro, nos colocando também nesse papel de miseráveis, porque nós estávamos ali assim. Mas a graça de Deus nos alcançou. E pelo fato da graça de Deus nos alcançar, agora, como discípulos e discípulas de Jesus, devemos exercer esse amor de anunciar o Evangelho, de despertar o outro sobre o pecado e de alertar especialmente sobre a necessidade da salvação em amor para a glória de Cristo. Esse é o nosso papel no discipulado. Para entender melhor, o segundo subtópico destaca muito bem sobre o seguinte argumento: quem é o meu próximo? Lucas capítulo 10, versículos 25 ao 37, o próprio Jesus conta a parábola do bom samaritano. Esse questionamento que foi levantado a respeito de quem é meu próximo, foi levantado por alguns religiosos que questionaram Jesus. Quem então é o meu próximo? O próprio Jesus traz a ilustração do bom samaritano, que era excluído da sociedade. Observe, a parábola conta que um viajante que saía de Jerusalém e ia em direção a Jericó foi assaltado, deixado como morto, largado ao chão. Então um representante da lei, o sacerdote, passando, vendo a situação do homem, passou de lado, não socorreu aquele que necessitava, que era judeu. Depois, a própria parábola conta para a gente que um levita, que também servia no templo, vendo a situação, por causa daquele momento, então passa de lado e deixa o homem naquela situação difícil. Mas a Bíblia descreve que um samaritano, que era desqualificado pela sociedade judaica, que era desprezado pelos judeus, visto como uma pessoa de classe baixa, foi até aquele homem, socorreu aquele judeu, levou ele sobre o seu animal, colocou ele em uma hospedaria, pagou a medicação e ainda deixou um crédito sobre a hospedagem. Jesus então descreve que aquele que ama ao próximo é aquele que exerce isso sem enxergar nenhuma barreira. A parábola nos aponta uma verdade, de nos colocar no lugar do outro, de vermos então a nossa necessidade pessoal
de entendermos que nós fomos agraciados pela glória de Deus, por intermédio da salvação em Jesus. O samaritano dá o exemplo, e ele dá o exemplo de cuidar do próximo como a si mesmo. No discipulado, nós aprendemos sobre o exemplo também de socorrer aqueles que precisam, socialmente falando, de ajudar aquele que necessita de uma compreensão, de aconselhar as pessoas a seguirem a Cristo. O nosso papel como servos e servas de Cristo é não ver barreiras, mas ajudar o próximo, como o samaritano fez, socorrendo um judeu, como a Bíblia diz em Lucas 10. Já avançando, o segundo ponto trata então sobre o seguinte argumento aqui no nosso CBD: a importância de amar o próximo. Para você explicar bem a tua aula, espero que o Senhor Jesus te use, trazendo esses argumentos junto com os teus alunos. Se eu já estou te ajudando até aqui também, por gentileza, deixa teu comentário, o likezinho é importante para a gente. O primeiro subtópico, então, trata sobre o seguinte assunto nesse segundo ponto: quem não ama não é de Deus. Se nós pegarmos a abordagem bíblica de João capítulo 15, nós vamos perceber que Jesus se compara à videira e nós, como discípulos, estamos ligados nele. Aquele que não dá fruto, ele então é podado, retirado então pelo Senhor. Mas aquele que dá fruto, o Senhor vem, limpa, cuida dele para que dê mais fruto. Nós somos conhecidos pelo fato de sermos discípulos e discípulas de Jesus. Se nós tratamos o próximo com respeito, com autoridade, com glorificação ao Senhor, com honra, Deus então nos ajuda a crescer. Em 1 João, capítulo 3, versículo 10, o João agora traz outra abordagem, descrevendo que aquele que não ama o próximo, como discípulo de Jesus, não é de Deus. Observe como isso é muito forte. Aquele que se diz ser cristão, mas não age em cuidar do outro, em amar o próximo, realmente não tem fruto de discípulo. E João diz, esse não é de Deus. Mas aquele que é de Deus, ele ama, ele se preocupa ao ponto de confrontar aquele que está em pecado e alertá-lo sobre a necessidade da salvação e alertá-lo sobre a necessidade de estar com Cristo. O nosso mundo vive em uma inversão de valores e nós nos preocupamos em alertar as pessoas sobre a necessidade de voltar para Cristo e ter comunhão com o Senhor, servindo a Deus como sua imagem e semelhança, servindo a Deus como a imagem de um discípulo de Jesus. Avançando, segundo subtópico desse segundo ponto, trata então sobre outro argumento. Ele nos amou, mesmo nós sendo então inimigos. O padrão do amor de Deus alcança então essa dimensão ágape. O que é o padrão do discipulado no amor de Deus? Nós vamos entender que nós éramos pecadores. Paulo, escrevendo aos irmãos da igreja de Éfeso, capítulo 2, versículo 1 ao 3, ele faz questão de dizer que a gente estava morto em pecado. Nós éramos inimigos de Deus, mas ele decidiu nos amar primeiro. Ele decidiu então agir em amor. Nós estávamos afastados da vontade de Deus, mas o amor de Deus nos alcançou em salvação. Então, pensar em amor é pensar na obra da salvação. Pensar na obra da salvação é ter a compreensão de entender de forma bíblica que esse amor nos alcança. João capítulo 13, versículos 34 e 35, destaca muito bem que nós éramos inimigos, mas Deus nos amou primeiro. Essa ação do amor de Deus demonstra muito bem essa ação poderosa de nos restaurar. Nós não tínhamos nome, pátria, estávamos escravizados pelo pecado, éramos inimigos de Deus, mas o amor ágape de Deus nos alcançou. Esse amor provocou então mudança e nos dá agora um novo nome, uma pátria, que é o céu. Lava as nossas vestiduras no sangue de Cristo. Esse amor agora nos aproxima de Deus. Pega essa visão e deixa Deus te usar. Já avançando. Terceiro ponto da aula de hoje, destaca também outro argumento muito importante. O amor é ser empático e altruísta. Essa ideia de empatia, de ser um amor, então, que tem essa visão altruísta, traz essa perspectiva bíblica para a gente. De ser um amor diferenciado, do amor que causa mudança. Para entender melhor,
O primeiro subtópico destaca, então, nesse terceiro ponto, sobre a empatia. O que é empatia? A empatia é essa preocupação com o outro. A empatia é se colocar no lugar do outro. A empatia é entender a necessidade do outro. O verdadeiro amor do discipulado coloca você, então, na situação do teu próximo, como Deus fez conosco. Jesus se colocou no nosso lugar. Isso foi empatia. Ele tomou o nosso lugar. Ele se preocupou com você. Isso foi empatia. Ele agiu em amor para te restaurar. Essa revelação também demonstra esse grande amor de Deus em nos restaurar agora em Cristo, em empatia, em ouvir você com escuta amorosa, em ajudar você agora a ser uma pessoa diferente para crescer em Jesus. Deus, ele conhece as nossas necessidades, conhece o nosso nome, os nossos sonhos, e ele tem sonhos maiores para você, planejamentos melhores para você. E em seu amor, ele revela isso por intermédio de Cristo. Em segundo lugar, como segundo subtópico desse terceiro ponto, nós vamos entender agora que esse amor também se revela como amor altruísta. Nós vamos compreender sobre o altruísmo. O que é isso conforme a Bíblia? O altruísmo é o oposto do egoísmo. O egoísmo é a ação da pessoa pensar somente em si. O altruísmo é a ação de pensar no outro, de ver um benefício para o grupo, de ver o benefício também de alcançar o próximo. O amor de Deus também é revelado por toda a humanidade. Está escrito em João capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo a todos de tal maneira que enviou o seu Filho para morrer no nosso lugar. Isso descreve muito bem esse amor altruísta, esse amor que nos resgata, esse amor agora que procura o teu benefício e o do próximo também. E no discipulado, essa visão demonstra que a salvação é para todos, que a graça de Deus também alcança o próximo e que essa graça também deseja restaurar você. E que essa graça também deseja também essa visão do benefício para o outro. O benefício para aquele que está perto de você, para aquele que cultua contigo e para aquele que está lá fora também. Em terceiro lugar, como terceiro subtópico, nós vamos entender dois perfis. O perfil de José versus o perfil de Jonas. À luz da Bíblia, nós vamos perceber que o José do Egito, ele teve a empatia, mesmo sofrendo diversas perseguições no seu tempo. Ele teve a empatia por dois companheiros de prisão, ao ponto de se preocupar com eles e revelar para eles a interpretação dos seus sonhos. A empatia é isso, é de se colocar no lugar do outro e se preocupar com o outro, tendo o objetivo então de guiá-los para servir o Senhor. Nós vamos perceber também outro exemplo, que é o exemplo do Jonas. O Jonas se recusou em pregar em Nínive. Em seu contexto, nós entendemos que Nínive era uma grande cidade que perseguia os judeus. E nós vamos olhar para a Bíblia e vamos entender que o Jonas, quando recebe a mensagem de Deus para ir pregar arrependimento em Nínive, ele não quer ir, ele foge. E então Deus visita ele. Deus então pavimenta o caminho e leva Jonas no meio de um ventre de um grande animal, de um grande peixe, guiando então para Nínive. Em Nínive, ele prega o arrependimento, as pessoas então se arrependem, e no capítulo 4, ele age então de uma forma questionando o Senhor por causa daquele momento. E Deus então dá uma grande lição a Jonas para ele entender que o amor de Deus, que a graça de Deus era para todos também. Em quarto lugar, como quarto ponto da aula de hoje, nós vamos estudar então sobre o seguinte argumento para a gente caminhar para o fim dessa ministração. Exercendo então o hábito de amar. Para você caminhar bem, não se esqueça de ler com os teus alunos essa perspectiva de estar compartilhando essa visão de amar no teu dia a dia. O primeiro subtópico destaca então o seguinte argumento: amar com palavras. Provérbios 12:18 nos alerta sobre a sabedoria de utilizar as nossas palavras para amar alguém. Existem pessoas que utilizam suas palavras para machucar o outro. E palavras podem machucar mais do que propriamente um ato
físico de agressão contra o outro. Palavras podem ferir na alma. E há uma necessidade de entendermos que a palavra que sai dos nossos lábios deve ser palavra de bênção, palavras de restauração, de cura, palavras de amor, que demonstram então esse carinho de Deus, de tratar o próximo com respeito, com cuidado, com ousadia também e graça de Deus, para que o Senhor então ajude os nossos irmãos. A Bíblia destaca que nós somos chamados para curar, edificar e libertar as pessoas por intermédio das palavras, anunciando o amor de Deus. Esse é o cuidado que nós precisamos ter. Em segundo lugar, como segundo subtópico, nós precisamos então também entender que nós podemos exercer o amor por meio das nossas condutas, ou seja, por meio da tua ação, por aquilo que você faz, por meio dos teus afazeres, por meio das tuas atividades, por meio do teu exemplo. Você pode exercer o amor como discípulo e discípula de Jesus. Aquilo que você pratica fala muito forte como palavras e edifica as pessoas. As pessoas podem observar exatamente as tuas ações, entendendo que Cristo é com você e te ajuda a crescer e querendo se espelhar nesse amor de Deus que reflete na tua alma. Para fechar a aula, terceiro e último subtópico, nós também precisamos entender sobre o amor como sentimento. Esse amor como sentimento também destaca algo que nós precisamos estar alertas aqui. Especialmente nessa fase de transição da adolescência para a juventude, existem muitos adolescentes que caem numa cilada terrível armada pelo diabo. De terem relações sexuais antes do tempo, de se apaixonarem por alguém sem um aconselhamento pastoral, de entrar em um relacionamento que vai trazer prejuízos. O verdadeiro adolescente cristão, ele precisa ter a reflexão muito bem que agora é um período de preparo para a sua vida. E o amor ao próximo com sentimento deve ser acompanhado pelo seu pastor, pela sua liderança, pelos seus pais em primeiro lugar. E é interessante também ter essa visão dessa questão, desse cuidado de preservar-se até o casamento, de preservar a sua virgindade, de preservar a sua honra, o seu respeito e a sua comunidade em testemunho em Jesus. Daí a compreensão que esse amor ao próximo também é o cuidado. Se realmente essa pessoa te ama, ela vai honrar a tua família, vai honrar você e vai cuidar de você até o momento de estarem os dois frente a frente no altar, para então diante do Senhor declararem o sim como testemunho do amor de Deus sobre as suas vidas. Que essa palavra possa ter edificado você hoje para a glória de Deus em Cristo Jesus. E se eu ajudei você, se essa aula foi edificante para a tua vida, por gentileza, deixa aí teu comentário, tira uma foto, me marca no Instagram, posta nos stories, me marca também. Eu vou ter o prazer de repostar. Tira uma foto com esse povo bonito que assiste a aula como você, me marca e quero conhecer essa turma em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, tá? Se você deseja saber os dias das postagens das minhas aulas, de segunda a sexta-feira eu estou postando aula aqui sempre ao meio-dia para você. Mas toda quarta-feira é o dia marcado da classe do juvenis. Então toda quarta ao meio-dia a gente está junto, estudando a palavra na Escola Bíblica Dominical. Eu posto as aulas com antecedência para você se preparar para ministrar uma aula espetacular para a vida dos teus alunos na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. Se você está afastado de Jesus, a hora de voltar para Cristo é agora. Nosso objetivo é orar por você. Você pode colocar nos comentários abaixo, eu quero Jesus. Nós vamos orar por você, pedir a direção de Deus sobre a sua vida, para que Deus então te abençoe de uma forma especial em Jesus. Como dica de leitura, pessoal, eu quero trazer um texto que vai edificar você. Na realidade é uma coleção. Essa coleção é do John Stott, a série O Cristão Contemporâneo. Esse material é muito legal. Aqui você vai encontrar vários textos, como por exemplo o Evangelho, o Discípulo, a Bíblia, a Igreja e o Mundo, escrito pelo John Stott. Esse material é extraordinário, vale muito a pena para você ter uma perspectiva sobre o verdadeiro discipulado e servir a Jesus hoje, nesse amor em Cristo. Quero indicar também o meu livro, A Doutrina do Pecado, Manual de Teologia Sistemática da editora Santorini. Você encontra esse material disponível no Amazon também, você pode ter acesso a esse material. E encontra também no próprio site da editora Santorini e no Instagram também, escrito por mim, gente. E vai ser um prazer
ver você ser edificado por esse material através dessa leitura em Jesus. Que Deus te abençoe. Eu te aguardo por aqui na próxima lição de número 6, onde eu vou trabalhar com vocês sobre o seguinte assunto: o amor não arde em ciúmes. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.